O ES Ouve está no ar e nessa edição vamos falar sobre os 20 anos do ES Hoje. E vamos começar rodando a mesa pela Daniele Coutinho, nossa diretora de jornalismo. E aí, 20 anos de jornal, como é que é? Pois é, olá pessoal, tudo bem? Bom estar de volta aqui depois da temporada de carnaval, onde estava a Marina Zanqueta coordenando junto com o Couto. E é muito bacana poder voltar para falar de algo que é muito importante para mim, para a minha vida e para o meu trabalho, que é o Jornal ES Hoje. O jornal que é a casa da minha família também. Vocês vão gostar desse episódio. ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. Ei pessoal, então, a gente vai falar neste programa sobre os 20 anos do jornal Espírito Santo Hoje, o apelidado ES Hoje, que está no mercado desde 19 de julho do ano 2000. Mas a nossa história ela começa um pouquinho antes e junto conosco está também Carlos Roberto Coutinho, que é o diretor-geral. Oi, tudo bem? E a Bianca Coutinho, tá vendo, né? Que hoje tá o clã dos Coutinho aqui, que é a nossa diretora de marketing. Oi! Quero dizer que eu sou só Couto, então a minha gerência aqui é outra. Ah, Couto não é Coutinho, mas tá em casa, já tá familiarizado. Bom, no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho, como eu já disse, né, dos nossos 20 anos. E eu também já antecipei que a nossa história ela começa um pouco antes, porque o Carlos Roberto Coutinho, que é meu pai, mas eu consigo chamá-lo de Carlos Roberto Coutinho durante o nosso expediente, ele começou na comunicação um pouco antes, até que ele quis e teve a oportunidade de ter o próprio veículo. Fala um pouquinho, CRC. Eu comecei lá na Rádio Vitória, há muito tempo atrás, na época da Rádio Vitória pegava só no edifício Moisés. E depois nós fomos trabalhar no jornal de serviço, que muito tempo com meu amigo César Nogueira, que eu gostava muito. Depois fui prestar serviço para a Gazeta e para a Tribuna, na área de vendas. Com todo respeito, sem vaidade, fui um dos caras que mais vendi para a Gazeta. Valtinho está aí vivo. E Cacau Meu Jardim trabalha comigo aqui hoje. Pode contar essa história. E de lá para cá eu comecei a pensar, por que eu não vou montar o meu negócio? Aí comecei. Começamos junto no Jorginho Santos, na revista Classe. Aí um dia eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou montar meu jornal. E montei o Jornal ES Hoje. Quem me deu esse nome foi Valtinho e Plínio Maclin. Eles me deram o nome do jornal e pediu que eu rodasse o jornal lá. Isso aconteceu. Isso já se envolveu 20 anos. Deixa a gente só explicar como eles deram isso também, né? Eles estavam abrindo um terceiro jornal e estavam fazendo um concurso. Exatamente. E aí eles tinham 3 nomes, que eles acabaram adotando Notícia Agora. Os outros 2, que eles acharam muito bacana, que era o Espírito Santo Hoje, eles sugeriram a Carlos Roberto, que já estava nesse processo de abertura do próprio aí ele me deu esse nome, que está aí até hoje. Esse processo de abertura, assim, você fala, eu tava lá e como é que foi esse primeiro evento para abrir o jornal, conseguir a primeira equipe? Foi tudo na cara e na coragem. Eu tirava nota, eu fazia o jornal, eu levava para a redação e eu entregava 12 mil exemplares. Cada noite estou entregando jornal. Começava, na hora que a Gazeta me entregava o jornal, 10 horas da noite, eu ficava a noite toda rodando. Eu comecei a entregar 12 mil jornais nos prédios todos de Vitória. Eu conhecia todo mundo de madrugada de Vitória. Você já sabia os porteiros dos prédios, Praia do Canto, Mata da Praia, Ilha do Boi, Ilha do Frade. Todo mundo me conhecia. E as filhas entram quando nessa história? Aí aconteceu o seguinte, eu tive um problema aqui dentro, que eu tive que demitir uma pessoa, e Bianca tinha ganhado neném, que é a minha neta, Maria Vitória. E eu falei assim, Bianca, você vai começar a trabalhar hoje? Ela não queria vir para cá de jeito nenhum. Ela formou em educação física, não quero saber disso não, isso é coisa sua. Eu falei, não, você tem que ir para lá amanhã, e veio. E gostou. E Daniela estava fazendo faculdade de comunicação. Foi fazer um estágio na prefeitura. E depois ela falou assim, eu falei, larga isso, porque trabalhar para os outros não vai trabalhar para nós. Estamos juntos. É o jornal familiar? Mas cada um tem uma opinião aqui própria. Pode até você pensar que eu sei que tem uma vida, mas de vez em quando a gente quebra o pau aqui, porque eu tenho uma opinião, tem coisas que eu gostaria que fosse feito aqui que não são feitas. Agora, tem coisas que eu criei aqui que foi feito na raça e está dando certo. Mas Daniela e Bianca, hoje eu tiro o chapéu para elas. Bianca pode falar um pouquinho dessa mudança, né? Porque a gente começou com um jornal quinzenal, depois a gente passou para semanal. Fala um pouquinho dessa história para ela. Logo lá em 2000 ele era quinzenal. E em 2004 eu já estava aqui na empresa e aí a gente percebeu a necessidade de atender uns clientes que só aceitavam
trabalhar com jornais de periodicidade menor. Avaliamos a possibilidade de migrar de quinzenal para semanal e deu certo. E aí a gente apostou e tanto deu certo que hoje, né, Continua semanal. Continua semanal. Então, e é isso, assim, e o mais interessante é que a possibilidade de ser semanal, não só na quantidade de exemplares, mas também na quantidade de vezes que vai que a marca apareceu na casa das pessoas, né? O nome do jornal aparecia na casa das pessoas. Era, em vez de ser 2 vezes por mês, eram 4 vezes por mês, ou às vezes 5. E isso fez com que popularizasse também em determinados lugares o jornal, entendeu? Foi esse sentido importante também para o mercado ter um jornal nesse formato, mostrar que é um jornal profissional que produz o próprio conteúdo, que desenvolve material dentro, né, sede própria. E tem um detalhe importante, quando a gente montou isso aqui, as agências de publicidade só via jornal na frente deles, Gazeta e Tribuna. Eles não viam outro jornal. Muitas vezes o cliente queria fazer alguma coisa, fazer uma coisa experiente, uma coisa nova, mas as agências, a cultura delas era só Gazeta e Tribuna, Gazeta e Tribuna. Isso eu te garanto, você vai avisar, eu fui um dos caras que mudei isso aqui no Espírito Santo. Porque eu ia lá vender para o cliente, e quando as agências ligavam para mim, eu quero comissão, você vender alguma coisa para me dar comissão, isso foi... Mas aí os caras foram mudando a cabeça. Porque você não pode imaginar uma cidade como Vitória ter só 2 jornais e ninguém podia falar nada. Só eles que eram donos do mercado. Isso foi mudando. Tanto que você está vendo aí, a Gazeta parou de rodar durante a semana, porque essa mudança foi acontecendo. A Tribuna está aí, não sei se sabe quando. Não é que o jornal diário não seja importante, mas no conteúdo de hoje não tem necessidade, porque o custo é muito alto. Então você tem um jornal todo dia, que você vai ler o jornal de manhã, você já leu de noite na internet. Então, como é que você vai repetir, vai acordar de manhã, ver a mesma matéria que você já viu de noite? Então, isso vai acabar. Não é só no Espírito Santo, não, é no Brasil e no mundo. Lógico que tem muita gente que quer acordar de manhã com o jornal na mão, mas não é todo dia. Por exemplo, vou dar exemplo, a minha neta não pega um jornal de papel na mão há uns 400 anos. Ela tem 18 anos, ela não quer nem ouvir falar em jornal, a outra também não. Então, não é só ela não, a quantidade de gente que não quer mais jornal impresso. Lógico que o jornal tem que ter ainda, mas com a quantidade menor. Outro tipo de conteúdo que pouca gente está pensando nisso. Esse é o nosso diferencial. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a linha editorial. Eu sempre bato na tecla que um veículo de comunicação que é semanal e que tem o mesmo produto, né, as mesmas notícias, o mesmo enfoque que é dado para um veículo diário, que é dado pela internet, ele é um panfleto que as pessoas com facilidade, ainda mais o S hoje é um jornal que sempre foi distribuição gratuita. Eu pego um jornal desse, jogo na rua, jogo no lixo, porque não tenho nada. Tudo que eu tô lendo aqui eu já vi na internet, já vi nas redes sociais, que hoje a comunicação, ela está nas redes sociais, a informação está nas redes sociais, a notícia é que está nos veículos de comunicação, porque a gente se aprofunda, a gente apura. Então, o S hoje, ele veio na cultura de, mesmo quinzenal e passando para semanal, da gente ter pautas específicas, especiais, completamente diferente dos outros veículos. Então, o que lê-se em S hoje não se lê em outros veículos. E muito pelo contrário, a gente foi percebendo ao longo desses 20 anos que em muitas oportunidades o nosso conteúdo foi pautando outros veículos também. Isso nos envaidece muito, porque, querendo ou não, o Carlos Alberto citou aqui, Gazeta e Tribuna são os maiores veículos do Espírito Santo. Quem nos ouve mundo afora, a Gazeta é um jornal que está se aproximando dos 100 anos. A Tribuna é um jornal que está se aproximando dos 90 anos. Esse hoje está com 20. Então, hoje a gente tem um veículo com uma equipe que não é muito grande, mas é uma equipe extremamente empenhada nesse propósito da gente ter um material diferenciado todas as semanas. A gente consegue chamar atenção, incomodar, porque, querendo ou não, nós estamos falando no mercado e existe uma competição, claro que existe, e até pautar os outros veículos. A gente tem uma linha editorial que cada vez mais, nos últimos anos principalmente,
é muito fiel ao nome ES Hoje. Dar voz, dar vez, dar luz ao que o Espírito Santo tem de melhor. Não é à toa que a gente tem na nossa equipe, né, o colunista Cacau Monjardim, que é o da frase "Muqueca só capixaba, o resto é peixada". Cacau é um símbolo muito do capixabismo. Temos o desembargador Ferrosa, temos o jornalista Sérgio Enqueoff, que foi editor-chefe de todos os jornais daqui da Grande Vitória, que foi secretário de comunicação, como Cacau. Quer dizer, então a gente faz um jornal com pessoas exatamente competentes para dar credibilidade a quem está lendo. As matérias que o Daniel citou aí são matérias apuradas. Eu acho que a diferença também é o fato de não ser filiado a nenhuma rede nacional, porque assim dá essa liberdade da gente tratar os assuntos mais internos, mais regionais do que os demais. A gente recebe conteúdo de assessoria e de agências de notícias do Brasil e do mundo. A gente sabe o que está acontecendo no mundo, a gente fica atento à televisão, à rádio de outros lugares, mas os assuntos produzidos aqui, eles são locais, porque o nosso leitor é capixaba, assim. A gente entende que outros lugares, como online, é acessado em qualquer lugar do mundo, e é acessado, sim, em todo o mundo, mas com o conteúdo do Espírito Santo. E é muito legal, porque a gente observa, assim, até quando a gente vai ler assim, os comentários das matérias, ai, que saudade da minha terrinha, ai, que saudade do Espírito Santo, tem sempre uma nostalgia nos comentários, entende? Isso é muito, isso é muito prazeroso. ES Hoje. Importante, né? Porque você acaba abrindo espaço para histórias locais. Você consegue chegar nos bairros, você consegue ter uma coluna de carnaval capixaba no jornal, né? A gente comentei do carnaval, você consegue pensar essa coisa mais micro, né, da nossa região. Carlos Alberto falou uma coisa que eu morro de rir toda vez que ele comenta isso, porque isso é o mercado caminhando. Ter um podcast faz parte do mercado hoje da comunicação. O jornal está na internet, o jornal está digital, facilitando para todo mundo aqui, acolá, mundo afora, está antenado no que acontece no Espírito Santo pela ótica que o ES Hoje traz, né, pela linha editorial que a gente apresenta. Isso é o mercado caminhando. Mas a geração dele, Carlos Alberto não é de uma família de comunicadores. Ele, entre aspas, nasceu do nada. Ele vinha de um trabalho de comercial. Sempre foi comercial. Então, assim, os outros veículos que estão à nossa frente em idade, eles têm todo um histórico de uma família que foi crescendo, e essa questão da comunicação. Passou de pai para filho. Foi passando de pai para filho, que pra gente agora também tá, mas nós estamos, querendo ou não, 20 anos, somos extremamente jovens, então a gente está dentro do mercado. Pra geração do Carlos Roberto, né, tudo é muito novo. Por exemplo, ele hoje não é... Agora ele consegue usar esse discurso de que todo mundo consegue em qualquer lugar, mas ele, durante muito tempo, não conseguiria imaginar a gente ter o maior ou menor tiragem, porque era um absurdo, tinha que ter papel na mão. Ele tem ainda dificuldade, não é uma pessoa que está toda hora na internet lendo as coisas. A gente está com o celular 24 horas, ele recebe o WhatsApp e ele sabe, mas ele não fica 24 horas. É uma geração ainda que tem essa dificuldade, não só ele, Cacau Monjardim, como eu já falei, que é nosso colunista, e outras diversas pessoas, a partir dos 60, 70 anos, eles ainda têm muita necessidade do papel na mão. Então a gente sabe disso, respeita isso, a gente vai manter o papel na mão e a gente está à frente, né? Também vou tirar uma onda, a gente está à frente. Hoje a maioria dos veículos, grandes veículos, mundo afora, diminuíram a tiragem e se transformaram em veículos semanais. Eles vieram para competir conosco nesse mercado, um mercado que a gente já está dentro. Vamos, então, falar das pessoas. Vocês falaram muitas pessoas capacitadas e principalmente capixabas, né? Como é que esse processo de encontrar pessoas que vão abraçar e vestir a camisa do jornal, que sejam capacitadas e, mais do que isso, tenham amor por essa terra? Olha, já foi muita dor de cabeça. Porque tinha muita gente saindo do mercado e que em alguns momentos o Carlos Alberto falou: vamos botar ela aqui. E a gente até queria colocar, mas ao mesmo tempo a gente foi percebendo que quando a pessoa vinha, ela vinha com muitos vícios.
E gente jovem tem cabeça mais jovem, tem um trabalho mais jovem. Nós somos 20 anos, nós somos jovens. Então, assim, algumas pessoas ficaram, outras pessoas a gente conseguiu adequar, se encaixá-las a esse processo totalmente novo. Outras pessoas acabaram não ficando, né? Eu gosto de dar o exemplo de Cacau Monjardim, por exemplo, que Cacau, ele mandava a coluna para mim datilografada para eu digitar. Hoje, eu digito a coluna com ele do meu lado. E para quem está ouvindo isso, assim, deve ser inimaginável você parar o que você está fazendo, botar uma pessoa do seu lado e ela ditar para você. Mas a gente tem aqui também, é o novo e o velho ao mesmo tempo, mas ele vem de uma sabedoria, ele vem com um universo, uma história total do Espírito Santo. Cacau vem todos os dias, ele é a própria mala, o baú do Espírito Santo. Ele fala da política, ele fala da economia, e as coisas que ele fala, que ele guarda, que ele resgata, são coisas assim, enriquecedoras. Mas outros não conseguiram ficar porque não conseguiram acompanhar essas modificações, né? Essas mudanças, as atualizações que a gente vive diariamente. Então a gente tem Cacau Monjardim, a gente tem Rui Monte, a gente tem o César, a gente teve José Maria Batista da Silva, todo capixaba da comunicação social sabe e respeita esse nome, José Maria Batista da Silva, que eu tenho o maior carinho, maior admiração, ele já está no céu. Djalma Juarez Magalhães, pelo amor de Deus, gente, foi um cara que na época que ele veio pro jornal, nós demos um salto extraordinário. Porque as crônicas dele eram as coisas daquele momento. Porque naquele momento, de 20 anos atrás, aqueles artigos daquela época revolucionavam o mercado. Nós começamos muito radicais. Pensa no jovem, naquele jovem na juventude. Cheguei pra chegar. Que chegou para chegar, entendeu? Enquanto os veículos mais velhos já tinham uma formação, vamos dizer assim, já tinham uma linha editorial, uma equipe formada. Esse hoje ele começou, como o papai disse, como o Carlos Alberto disse, começou no peito e na raça, com ele fazendo. Então, até ajustar uma equipe, até organizar uma linha editorial, muitas coisas passaram. Então, o processo inicial da formação da empresa, ela realmente foi assim, com alguns nomes da época que chamaram muita atenção, como Djalma Juarez, que tem uma história muito, muito conhecida no Espírito Santo. Depois veio o José Maria Batista, Ademil Karchovski. E depois, agora, o Cacau Monjardim também, né? Mas a história de Djalma, para se encaixar no seu raciocínio, minha filha, naquela época, eu tinha que acordar o mercado. Como acordar o mercado? Se eu começasse a fazer matéria igualzinho os outros, ninguém quer. Porque o jornal quinzenal era o jornal que você pegava e jogava na lata de lixo. Porque, vou me preocupar com o jornal quinzenal? Tem Gazeta de Tribuno todo dia lendo? Então, o que aconteceu? O Djalma tinha que fazer algumas atitudes fortes. Deixa só para poder contextualizar. O Djalma Juarez Magalhães, ele era um homem muito polêmico, com textos muito polêmicos, muito agressivos. E Carlos Roberto, quando criou o ES Hoje, ele que comandava, embora ele não tenha uma formação jornalística, a parte dele sempre foi comercial, ele entendia que a linha editorial tinha que ter como base maior, como força maior, a política capixaba. Tanto que o jornal, até mais ou menos uns 10 anos atrás, até os 10 anos de ES Hoje, abria-se o jornal com a política nas primeiras páginas. Depois é que a gente foi remodelando e foi vendo que a comunidade, né, que a sociedade, ela não tinha interesse em política prioritariamente, mas ele vinha de um processo que era. Então, Carlos, e quem vinha sendo conduzido por ele também tinha esse mesmo pensamento. E o Djalma, ele era bem isso. ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
E aí a gente entra na nova fase do jornal, completados os 20 anos, que tem uma mudança de pacote gráfico. Você que está ouvindo a gente já viu, inclusive, a nova logo, a nova definição do nosso podcast. O próprio podcast mudou de podcast ES Hoje para ES Ouve, faz parte dessa mudança. E todo o jornal vem acompanhando essa mudança. Vamos começar apontando quais são as mudanças assim que você bate o olho e vê no jornal. O que você bater o olho vai ser a primeira coisa que a pessoa vai conseguir ver na cara do jornal. A primeira coisa é a marca, né? A marca, ela tá mais fina, mais circular, né? E uma cara mais jovem, deixou o jornal ele mais fácil de ler, sabe? Além disso, cores, né? Veio mais cores para a capa da primeira capa do jornal, mais cores para internos. Então, assim, o jornal ficou mais leve, mais limpo, mais transparente. A primeira marca, assim, o nome do jornal, Espírito Santo Hoje, ele sempre esteve na capa do jornal até 2012, quando a gente fez o primeiro projeto gráfico, a primeira mudança de projeto gráfico. E aí ele deixou de ser Espírito Santo Hoje para se tornar ES Hoje. Atualmente, hoje, assim, em 2020, nós vemos grandes empresas se tornando, reduzindo o nome. E isso o ES Hoje já fez em 2012. Ele mudou de Espírito Santo Hoje para ES Hoje. E essa marca é que foi o símbolo dessa primeira mudança lá em 2012. E ela agora é renovada com essas linhas mais circulares, com uma imagem mais jovem também. E também resistente, tipo assim, ela não tem atemporal, né? É uma linha atemporal. Então, a gente está muito feliz com essa mudança, com esse formato. Ela representa também esse caminho da vida, sabe? Quando a gente tem, Bianca falou, a gente chegou agressivo dizendo, eu cheguei, né? Há 20 anos atrás. Né? Hoje, um pouco mais maduros, que a gente vai amadurecendo a cada dia mais, a gente viu que a gente não precisava ter uma marca que doesse, entendeu? Que batesse. Não que ela não fosse muito bonita e muito chamativa. A gente mudou as cores. Cada momento, né? É importante, né? Em 2012 ela foi importante para nos posicionar. Agora ela vem nova para renovar esse nosso trabalho, mostrar esse novo momento. E o online que vem ao longo dos próximos dias também com uma mudança, com uma repaginação no site, que também vai ser mudado para poder ter coerência com esse momento de mudança. Aí tudo vai entrar nesse momento de 20 anos. E quais são as mudanças principais para essa nova fase? O que muda nesse momento? Essa mudança, ela começou em 2019, a gente começou a fazer esse reposicionamento de dentro para fora. Então, a equipe foi treinada, nós fomos treinados, assim, fomos apresentado, na verdade, abriu nossos olhos, né, como nós realmente somos desde o ano passado, que de dentro para fora que está acontecendo essa mudança para a marca chegar agora. Então, a marca ela não chegou primeiro, né? Essa mudança já acontece desde o ano passado, com um pouco da questão mesmo editorial, essa questão do capixabismo, entender que nós sempre trabalhamos dessa forma e assumir isso, né? Então, enfim, na questão da equipe, a gente também está reavaliando o nosso comportamento, o modelo de comportamento do profissional de ES Hoje, porque a gente tem que entender que nós somos jornalistas e somos ES Hoje, nós não estamos ES Hoje. Quem está é um cargo político, aquele eletivo, que acabou o mandato e acabou. Não é ES Hoje, não, nós somos. Então, o comportamento da equipe também está sendo reavaliado juntamente com eles para que isso seja vivido, transpareça em qualquer local que a gente esteja, nas nossas próprias redes sociais, enfim, todo o nosso comportamento, a nossa fala, nosso trabalho, ele passa a ser visto de uma maneira diferente também, porque a gente quer apresentar essa mudança de ela não ser só um desenho, uma vitrine, mas ser profundo, ser interno também.
E a linha editorial, ela continua numa evolução, né? Ela começou Exatamente, de uma forma e vai evoluindo. A gente não vai retroceder, a gente não vai sair desse caminho. A gente só vai aprofundar e melhorar, qualificar esse trabalho que é do capixabismo de fato. A gente vem buscando isso e a gente percebe, Couto, que os nossos leitores internacionais, eles nos procuram justamente por isso. Porque eles buscam informações do Espírito Santo. E os capixabas também precisam de informação do Espírito Santo. Muitos estão no estado do Espírito Santo e não se conhecem. E não conhecem o estado. E muitos estão fora. Os capixabas que saíram, que buscam o Espírito Santo, eles têm como referência as informações que é esse hoje. Então, a gente precisa, assumindo essa responsabilidade e esse compromisso de estar sempre mostrando o Espírito Santo para o Brasil, para o mundo e para os capixabas. Bom, então vamos chegando ao final dessa edição. Antes eu quero agradecer ao Carlos Roberto, que sentou aqui com a gente para gravar o programa. Eu espero que a pessoa que esteja nos ouvindo, fique satisfeito. E se você puder você que está ouvindo a gente, quiser dar uma opinião, uma manifestação, entre em contato com a gente. A gente está aqui para ouvir todo mundo, até os críticos. Principalmente. Até os críticos, principalmente as pessoas que gostam de coisas boas e acham que a gente poderia fazer melhor. Então, essas pessoas que estão nos ouvindo, entre em contato conosco. É só entrar na rede social que você descobre lá a gente e manda uma mensagenzinha para cá, positiva ou negativa, e aí não fica chateado, não. Você que está ouvindo aí no site, tem aí a aba de comentários embaixo do nosso player e tem as redes sociais, Porque tem gente que acha que só elogio é bom. Não, eu acho que existe esse momento que a crítica é melhor do que elogios. Vou aqui para Bianca Coutinho. Gente, obrigada por ter ouvido e conhecido um pouquinho mais do jornal. A gente faz com muito carinho para vocês. E é isso que o Carlos Alberto falou. Novidades, sugestões, críticas, podem mandar, que a gente está sempre aberto para ouvir e a se adequar, né, às vontades, aos leitores capixabas e do mundo. E também a Daniele Coutinho. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Eu que estou muito feliz de poder voltar, mas eu tenho mais gente aqui na equipe que talvez toque o ES Ouve com mais propriedade que eu, e vocês vão gostar das novidades que vem por aí. E é muito bacana poder dividir a bancada com pai e irmã para falar das mudanças, para falar das novidades do ES Hoje, desses 20 anos e da importância que tem esse processo de crescimento, de evolução que o mercado tem, e a gente não vai ficar para trás. Exatamente. Bom, gente, eu quero agradecer a presença do Carlos Roberto, da Bianca Coutinho e da Daniele Coutinho, que participaram aqui com a gente. Lembrando que esse programa teve a apresentação, produção e edição de Eduardo Couto, a produção de Daniele Coutinho e também a direção de jornalismo também da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em eshoje.com.br.